Então vamos iniciar novamente uma aula aí, econometria do segundo ano. O livro aqui, o apoio que vocês receberam para ajudar aí nas explicações. E temos que um arco de circunferência, essa medida aqui, né? AB, ela vem do ângulo central, tem essa simbologia aqui, então o ângulo central, então o arco, essa medida, responde essa medida aqui. Nós podemos medir esse arco AB de duas formas, uma delas bem conhecida, chamada de grau, nós sabemos, trabalhamos bastante, então o grau é uma medida aí que foi 60 arcos congruentes, quer dizer, iguais, cada um a gente chamou ele de grau. Agora outra medida que não é muito conhecida é o radiano. Por exemplo, aqui nós temos a medida em graus, que é essa abertura aqui, o AB de 120 graus. Porém, nós podemos medir isso daqui em radianos também. Radiano, na verdade, é o quê? Aqui eu faço uma abertura, marco AB. Quando eu esticar esse comprimento aqui, ele seja igualzinho ao raio dessa mesma circunferência. A gente chama ele de um radiano. Claro que a gente vai ter os múltiplos, submúltiplos desse radiano. O importante é que uma volta completa, circunferência, comprimento, pi, do raio. Então a gente pode ver que se uma volta completa do pi, então meia volta é um pi, metade. E logo, 180 graus, que é metade, 60, então a gente tem um jeito de a gente achar sempre qualquer valor de grau para radiano e de radiano para grau. Por exemplo, vamos observar aqui o que acontece aqui. 210 graus eu quero ele em radianos. Então, eu vou lá pegar uma regra de 3 simples. De um lado eu coloco graus, 80. Do outro lado eu coloco 210. A referência para cada um. Uma coisa de 1 rad. E o 210 que eu quero saber em radiano. Sabemos aqui, regra de 3. Multiplicando em x aqui, né? E fazendo os cálculos, nós temos que 180 vezes x. 210 vezes o pi. Não precisa escrever o radiano, tá bom? E aí, pela regra da balança, nós dividimos tudo por 180. Simplificando aqui, fica 7 pi de 6 radianos. Outro jeito de olhar aqui também, por exemplo, os cálculos de lógica, círculos. Então, por exemplo, aqui quer saber quanto é 2 horas e 40 minutos. Quanto é essa abertura aqui, né? Essa abertura, esse valor em graus. Então, a gente sabemos que nós temos aqui, você dividir aqui cada espaçamento aqui, 60 vai dar 30, serve espaçamento aqui. Porém, eu tenho aqui contado daqui até 2 até chegar no 8, 6 espaços. Então, 180, beleza. Mas o relógio, o ponteiro aqui, que é o menorzinho, ele deu uma deslocada. Porque ele, você sabe, quando ele deslocar até aqui, ele vai bater com 3. Quando o ponteiro maior chegar, 12. Então eu preciso saber quanto ele deslocou aqui, que vai ser o desconto. Ok? Eu tenho que pensar quanto foi ali que foi deslocado. Então, eu sei que esse intervalinho aqui, por uma regrinha de 3, nós fizemos uma conta aqui, vale 30. 30. Então, se eu pegar aqui, esse intervalinho aqui, vale 30. É o nosso 60 minutos, mas ele percorreu apenas daqui até aqui. Ele estava aqui. Inicial. Percorreu 40 minutos, que 8 40 minutos. Contamos uma regra de 3 e achamos esse deslocamento aqui simplesmente é 20. Aqui 20 graus, 180 graus, então a resposta 160.
que nós temos de pensar? Sempre esse valor aí, a gente pode achar ele em radianos ou em graus. Ok? E agora vamos entrar na circunferência ou ciclo trigonométrico. Onde é que é situado isso? Imagina que eu tenho uma circunferência, centro no eixo aqui, ó, 0, 0. O raio tem que ser unitário, o valor da sempre 1, raio. Segue. Nós temos aqui automaticamente esse círculo dividido em 4 pedacinhos aí, que a gente chama de quadrante. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Por quê? A gente vai seguir aqui sempre qualquer arco que a gente vai seguir aqui desse ponto A, que é 1 e 0, positivo para cá e negativo para cá. Por isso começa a contar primeiro, depois vem para cá, um terceiro e quarto. E ainda seguindo isso, nós temos que qualquer circunferência, qualquer círculo vai estar nesse valor aqui. Então, qualquer medida AP vai estar nesse valor. Sempre esse valor, para cá sempre positivo e para cá sempre negativo. E vai ser esses valores que nós temos aí. Então, a gente vai ter umas relações importantes aí, que são a simetria. Primeira simetria, a simetria do primeiro com o segundo quadrante. Repare que se eu abaixar aqui ó, esse valor P para cá, quanto mais eu vim aqui perto do eixo X, esse P aqui também ele vai vir por esse valor. Então a gente fala que aqui a relação entre o primeiro e o segundo quadrante é o que falta para chegar a 180. E a mesma coisa vai ter uma relação no eixo aqui. Vamos olhar para o primeiro e para o terceiro quadrante. Repare, quanto mais eu andar com o P para cá, mais ele vai voltar. Quanto mais eu andar esse P para cá, mais ele vai vir para cá. Então, a relação aqui que eu falo, se eu aumentar aqui, vai aumentar aqui. Eu falo que passou. Vamos olhar que a última relação aqui, que é horizontal. Esse Pzinho aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu chegar para cá, mais ele vai vir para cá. 90, 80. Então, a gente fala aqui nessa relação com o quarto quadrante, é o que falta para chegar a 360. Então, aqui são as três relações que a gente poderia, tanto aqui, caos, e aqui, vamos vendo, radiano. Então, aqui, do primeiro para o segundo, falta a 180. Do primeiro para o terceiro, é o que passou de 180. E do primeiro para o quarto, é o que falta para chegar a 360. Só que aqui nós estamos adiando. Então, aqui nós temos aqui o círculo, né? Lembra? Esses números vocês têm que guardar, importantes. São os eixos. É 0. Claro que uma volta completa vai ser 2π. Aqui é 1/4 de volta, então é π sobre 2, ou 90 graus. Aqui é 180 graus, ou π radiano. E aqui, finalmente, 270, ou 3π sobre 2. Então, praticamente, isso aqui é decorar. Saber, esses 4 valores são, parece sempre, questão de prova. Então, nós temos que o seno, medida seno, ela pode ser feita através... Por que seno? Porque se eu pensar aqui em valores, nós conseguimos tratar com o seno os valores que nós temos aqui. Então, como nós vimos em sala, sei que alguns viram, mas à medida que ela faz uma abertura aqui, essa abertura aqui vai ser, se eu pegar o seno que o catetor usa, ela vai me dar exatamente, o reflexo aqui ela vai me dar exatamente o valor do seno, porque como o raio é unitário, então o valor do seno é exatamente o valor dessa altura aqui. Porém, ela é igual a esse valor. E a mesma coisa para o cosseno. Então, eu tenho o seno e o cosseno nesse trigonométrico. Só que se o seno vai ser esse eixo aqui, e o cosseno vai ser esse, o seno ele é positivo no primeiro, no segundo. Porém, no terceiro, aqui, no quarto, é negativo.
E o cosseno, ele vai ser positivo no primeiro, porém, quando chegar aqui no segundo, ele já vai estar aqui nesse eixo, ó, vai ser negativo. No terceiro, continua nesse eixo aqui também, ó. E, quando voltar no quarto quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, o que temos que fazer? Por exemplo, eu sei que seno de 30 graus, meio. Eu sei que seno de 40 graus, π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E eu sei que seno de 30 graus, π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Ah, mas tá toda a matéria. Por exemplo, se eu tiver com um cara lá no segundo quadrante. O quadrante é o que falta para chegar a 180. Então, graus. Se eu pegar 120 graus, faltam 60 centímetros. Então, eu vou olhar que o seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Como ele está no segundo quadrante, também ele é positivo. Ok? Agora, se... Repare que os outros também aqui que está mostrando, todos eles também são positivos. Agora, se eu estiver no terceiro quadrante, por exemplo, eu quero saber o seno de 225. E passou de 5, passou 5 sobre 2. Mas, no terceiro quadrante, nós vimos atrás, positivo. Ser, porém, negativa. É a mesma coisa que se eu olhar para o seno de 360 graus. Falta quanto? 30. Meio. Mas, vamos olhar lá de novo. Meio, mas está, ó, baixo, tá? E assim vai seguir também para o cosseno. Então, o cosseno é a mesma coisa, a mesma história. Ok. História para o cosseno. Se eu olhar o cosseno de 40 graus, 40 graus está no terceiro quadrante. Passou de 60, porém, no terceiro quadrante, o nosso seno ativo. O valor dele ativo. Hoje também aqui que a gente tem os valores nos eixos, né? Se você aqui, nós temos aqui tem valores no eixo, seno de 0, seno de 90 lá em cima é 1, voltando a 0, depois ele volta a menos 1, que é lá embaixo, volta a 0, tudo de novo. Okay? É a mesma coisa aqui para o nosso cosseno. É 1, cosseno de 0, 270 é 0 e 360 é... Ok? Então,